Doutor Roberto Liviano, está surpreso com essa decisão? Tecnicamente é uma atrocidade jurídica. Qual a sua avaliação? Veja, Cláudio, quero dar uma boa noite a todos os internautas que acompanham o Antagonista, a Helena. Eu acho que o Brasil inteiro está surpreso com a decisão, né? Ninguém imaginava que no dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, seríamos surpreendidos com esta novidade em relação a estes casos, né? Ninguém imaginava que nós teríamos este acontecimento na data de hoje. No entanto, já havia rumores no sentido de que algum tipo de decisão poderia ser tomada pelo ministro Fachin com o objetivo de procurar salvar, digamos assim, aquilo que pudesse ser salvo em relação ao trabalho feito pela Operação Lava Jato, com o sentido de, como vinha sendo comentado na reportagem anterior que você fazia com o Mainardi, no sentido de evitar uma situação em que se declarasse eventual suspeição do juiz Sérgio Moro. Estas são hipóteses, são elucubrações. Não se pode fazer afirmações categóricas em relação a isso. Se você me pergunta se eu me sinto surpreso, me sinto surpreso. Agora, do ponto de vista jurídico e técnico, essa decisão ela não representa propriamente uma aberração. Decisões referentes à competência da justiça, elas são possíveis, elas podem ser emitidas e podem ser emitidas a qualquer tempo, né? É lógico que chama atenção o fato de que nós temos essas discussões referentes aos casos da Lava Jato já tramitando há bastante tempo. E, teoricamente, definir qual é a justiça competente, isso é algo que deveria estar delimitado no início desta análise, né? No entanto, teoricamente, nada impede que isto aconteça no momento um pouco mais para frente. Agora, uma questão importante que eu penso que deva ser pontuada. A decisão do ministro Fachin, ela determina que esses 4 casos sejam transferidos para Brasília e isso significa, em primeiro lugar, que o mérito destes casos não está decidido. Em segundo lugar, o juízo de Brasília vai examinar aquilo que foi produzido processualmente nestes casos e pode, eventualmente, aproveitar atos processuais praticados em Curitiba ou não, a critério do juízo de Brasília. Em matéria processual, para que haja a anulação de atos, é necessário que se tenha dano inequívoco, inquestionável ao acusado. É um princípio do pas de nullité sans griffe. Deve haver a prova cabal do dano. Não é apenas a desconformidade em relação à fórmula regimental. Tem que haver a prova do prejuízo para a defesa. Portanto, o juízo de Brasília vai apreciar aquilo que pode ser ou não aproveitado em relação aos atos processuais praticados em Curitiba. Agora, sem sombra de dúvida, no momento em que a anulação destas decisões condenatórias, isso desconstitui o fundamento da inelegibilidade do ex-presidente Lula. E, desta maneira, ele pode estar novamente inserido na competição política. Ele pode novamente ser candidato em virtude disso, né? Agora, os casos da Lava Jato são vários e essas decisões, naturalmente, elas não atingem a universalidade dos casos da Lava Jato. Isso vai ser examinado caso a caso, individualmente, em cada uma das situações em que, eventualmente, a defesa pode recorrer, colocar seus argumentos. Aqui foi um habeas corpus e é importante sempre lembrar, essa foi uma decisão em caráter monocrático tomada por um ministro, um dos 11, e já se anuncia um recurso
por parte da Procuradoria-Geral da República, e esse recurso leva a matéria para o plenário do Supremo Tribunal Federal, que aí sim decidirá em caráter definitivo a respeito da competência de julgamento desses processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Perfeito. Helena, alguma pergunta para o Roberto? Tenho sim. Doutor Roberto, com essa decisão do Fachin, se confirmada, né, os processos do ex-presidente Lula devem ir para a 10ª ou para a 12ª vara aqui em Brasília. E a gente que acompanha, né, o dia a dia de processos nessas varas, na Justiça Federal, a gente sabe como eles tramitam a passos muito lentos, né? O TRF1, a gente sabe que é muito lento, muito congestionado, reúne mais de 10 estados, né, nas competências. O que esperar da tramitação dessas ações na Justiça Federal? O senhor se arrisca a dar um palpite de tempo ou de desfecho desses casos diante dessa lentidão a que a gente está acostumado aqui na Justiça Federal de Brasília, doutor? Helena, nós tínhamos um patamar de distribuição de justiça antes da Lava Jato, né? E com a Lava Jato nós tivemos um outro parâmetro, né? Com a Lava Jato, com a cooperação entre as instituições, Ministério Público, Polícia Federal e Receita Federal, nós tivemos a dinâmica da colaboração e resultados mais eficientes. Tivemos um juiz, o juiz Sérgio Moro, extremamente empenhado, extremamente operoso, trabalhando com firmeza, conhecendo com profundidade esses casos, se dedicando a eles. É natural que quando você não tem o apoio da cúpula das instituições, você perde em matéria de eficiência e você perde em matéria de produtividade. Não há milagre, não há resultado mágico, né? Se você não tem o mesmo grau de dedicação exclusiva, não existe mágica. Os casos são complicados, você tem um volume de trabalho gigantesco e o resultado não se produz por mágica. Agora, com a desativação da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público, os casos serem encaminhados para o GAECO, não havendo mais procuradores dedicados com exclusividade, é inexorável que você terá perda de produtividade no combate à corrupção do andar de cima, no combate à corrupção de grosso calibre. A mesma coisa, infelizmente, ocorrerá no que diz respeito à resposta jurisdicional, quando você não tem o mesmo empenho, a mesma concentração de trabalho por parte do Poder Judiciário. Não precisa ser mágico, não precisa ter doutorado para você vislumbrar isso. Você tem montanhas de processos, montanhas de demanda, e você tem prazos dentro dos quais essas demandas precisam ser atendidas, sob pena de punição até dos magistrados, inclusive punições que foram exacerbadas por decisão do Poder Legislativo quando criou a nova lei de abuso de autoridade, que, a meu ver, inclusive contraria a Constituição, contraria princípios elementares inerentes à independência jurisdicional, independência do Ministério Público, independência na interpretação da lei, né? Esta lei veio, na verdade, para constranger o livre exercício da magistratura e do Ministério Público. É mais um fator que constrange este exercício. Então, esta soma de fatores, ela conspira contra esta produtividade. Se você não tem gente focada nesse trabalho, com rendimento alto, para se dedicar aos casos complicados, óbvio que você não vai ter respostas efetivas para a corrupção de alto calibre, para a corrupção do andar de cima. E você tem prazos dentro dos quais o Estado precisa dar essa resposta sob pena de prescrição, sob pena de extinção da punibilidade. Então, não precisa ser nenhum doutor em direito para enxergar os riscos que nós corremos quando os casos eles acabam sendo enredados em meio a montanhas de outros casos. E muitos deles, casos desimportantes. Você mistura
casos gravíssimos com laranjas, batatas, alho, tomate e abacate, com besteiras, porcarias, e aí você acaba tendo prejuízo ao enfrentamento da corrupção de grosso calibre, indiscutivelmente. O gosto que fica para mim é o gosto amargo da impunidade. O gosto que fica para mim é a sensação de que o sistema no Brasil tem dificuldade em dar resposta aos casos graves de corrupção. Me desculpe. Diga lá. Essa decisão, ela, de alguma maneira, antecipa a campanha de 2022, né? Porque ela coloca no jogo político o Lula, né? E aí já polariza com o Bolsonaro, enfim. A tendência, pelo menos a meu ver, é antecipar ainda mais esta campanha de 2022. O senhor enxerga dessa maneira? E uma segunda pergunta. Embora a princípio essa decisão do Fachin tenha retirado ali o objeto do HC do Lula em relação à suspeição do Moro, isso obviamente ainda precisa ir para o debate no plenário, mas já conversando aqui com advogados de outros réus, já há muitos deles interessados em seguir o mesmo script para buscar as suas anulações, suas condenações, alegando a mesma coisa, né, que é a questão da competência, da 13ª vara, enfim, o medo de que aquela decisão da suspeição provocasse o efeito cascata, ele permanece, quer dizer, permanece o medo de um efeito cascata também a partir dessa decisão do Fachin? Essas duas perguntas. Muito bom, perguntas muito bem colocadas, muito inteligentes e pertinentes. Em primeiro lugar, o ex-presidente Lula, por toda a sua história, por toda a sua trajetória política, indiscutivelmente, ele é um candidato natural. E diante desta situação, eu não sou um cientista político, não sou analista político, eu sou um procurador de justiça, membro do Ministério Público, e na minha visão de cidadão, eu penso que o ex-presidente Lula, ele vai se colocar à disposição do seu partido para poder ser um pré-candidato nas eleições do ano que vem. Ele vai se apresentar como liderança que é do partido, e isso, sem sombra de dúvida, vai fazer com que este jogo se acelere. No entanto, nós não podemos desconsiderar, Cláudio, que nós estamos vivendo um momento trágico da história da humanidade, e nós temos que ter sempre em mente que a nossa prioridade deve ser a vacinação de todas as pessoas para que nós consigamos proteger vidas humanas, para que nós possamos cuidar da saúde pública. Essa deve ser a prioridade, assim devem se comportar as pessoas de bom senso, serenas e ponderadas. É assim que eu espero que as pessoas se comportem, né? É assim que se espera das boas lideranças políticas. No entanto, o jogo político é permanente e é possível, sim, que essas disputas que vão acontecer no final do ano que vem, elas, de alguma maneira, se precipitem, sem prejuízo, Cláudio, de outros legítimos pretendentes a estas disputas. Nós sabemos que na última eleição tivemos, se não me engano, 13 candidatos e nós podemos ter vários outros postulantes. Mas eu repito, espero que as pessoas tenham o senso de responsabilidade, a humanidade, a sensibilidade, a dignidade de priorizar a questão da saúde pública, da vacinação, do enfrentamento à pandemia, que é o mais sério, o mais grave. Segundo o Instituto Lowy, o Brasil, de 98 governos do mundo, teve a pior gestão de todo o planeta em relação à crise da pandemia. Nós estamos atrasados, pequena parcela da população brasileira foi vacinada, o nosso país tem dimensões continentais, então este é um problema gravíssimo que precisa ser priorizado. Não é a luta política, mas sim a proteção de vidas humanas.
E isso é que deve ser a primeira prioridade de todos aqueles que realmente têm o interesse público em primeiro plano. Em segundo lugar, a questão que você fala em relação à invocação jurídica da tese, é natural que advogados de outros réus poderão, em tese, Cláudio, eventualmente invocar este argumento, né? O argumento jurídico ele pode ser invocado e o Supremo precisará ver como lida com esta questão, ver como lida com a força dos precedentes. Como nós sabemos, o nosso direito ele tem fontes importantes, além da lei, a jurisprudência, os precedentes, não é? E a nossa Suprema Corte está no topo do sistema judiciário e ela precisa ter extrema responsabilidade ao lidar com tudo isso. Inclusive, porque a credibilidade da nossa justiça, ela em grande medida repousa nas mãos dos ministros da Suprema Corte e na interpretação que eles dão ao nosso direito. Afinal de contas, cabe ao Poder Judiciário dar tons concretos à vontade abstrata da lei. Esta é a missão do Judiciário. Portanto, é necessário que realmente o Supremo tenha muito critério ao decidir. Em primeiro lugar, ao tomar a decisão que o Pleno terá que tomar quando revisar a decisão do ministro Fachin. E depois, em eventuais recursos de outros acusados, também ter o senso de responsabilidade em relação a tudo isso, não nos esquecendo que a Operação Lava Jato foi responsável por 278 sentenças, com recuperação de 4,3 bilhões de reais desviados, num patamar de 1/3, absolutamente inédito no plano internacional, e tudo isso implica em alta responsabilidade perante o país. Responsabilidade em relação à credibilidade da justiça e responsabilidade por ser o último degrau do sistema de justiça que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, há muito em jogo aí nessas decisões que a Suprema Corte precisará tomar. Ok, perfeito. Helena, alguma pergunta para a gente encerrar? Claro, tenho sim. É o seguinte, esses ataques à Lava Jato, eles acontecem no momento em que o Congresso se articula para aprovar leis que flexibilizam, que dificultam o combate à corrupção, né? O senhor mesmo tem atuado muito firmemente aí contra as mudanças na lei de improbidade, há propostas também de mudança na legislação de lavagem de dinheiro, na lei eleitoral, e hoje, rapidamente, depois da decisão do ministro Fachin, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele se manifestou atacando o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, né, dizendo que pode até haver motivos para o Lula ser absolvido, mas certamente jamais para o Moro. O senhor acha que essa sequência de ataques à Lava Jato e essa decisão de hoje do ministro Fachin, que repercussão isso tudo vai ter nesse debate no Congresso com relação a essas leis, doutor? Helena, também muito relevante a sua pergunta. Bom, nós sempre que examinamos declarações, precisamos verificar de onde elas procedem. Arthur Lira é acusado de corrupção, né? É acusado de corrupção no Supremo Tribunal Federal por rachadinhas no estado de Alagoas, né? Inclusive, há uma discussão sobre a questão da eventual sucessão diante de eventuais impedimentos do presidente da República. Então, Arthur Lira, que faz parte do Centrão, é alguém cujas declarações precisam ser examinadas com as reservas atinentes a esta qualidade. De fato, eu me preocupo muito com o momento que nós vivemos, porque, infelizmente, inclusive de uma maneira semelhante, a meu ver, ao que ocorreu na Itália na década de 1990, após o grande trabalho feito pelos procuradores e magistrados, Operação Mãos Limpas, aqui se percebe uma intenção de desmonte
do instrumental jurídico anticorrupção. Eu vejo isso nitidamente em relação à lei de abuso de autoridade, que tem endereço certo, os juízes e membros do Ministério Público. Eu vejo isso nitidamente presente, por exemplo, nesta PEC que se queria aprovar a toque de caixa, chamada PEC da impunidade, e que, graças à reação de setores da sociedade civil, de vários partidos, não foi. Constituiu-se uma comissão especial querendo-se absurdos como, por exemplo, proibir o Poder Judiciário de examinar o afastamento do mandato de parlamentares até que metralhassem centenas de pessoas, isentando-os do alcance do judiciário, sendo que isso fere frontalmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assim como o princípio da separação dos poderes. Vejo também com muita preocupação isso que você acabou de mencionar, esta mudança gravíssima na lei de improbidade administrativa, o principal instrumento legal de combate à corrupção no Brasil, querendo se suprimir o artigo 11, querendo se estabelecer um prazo de duração de inquéritos civis. Imagina, Helena, se quiserem estabelecer um prazo para você fazer as suas apurações jornalísticas, isso poderia tornar absolutamente impossível o seu trabalho de jornalista investigativa, não é? Como é que se quer suprimir o artigo 11 se você faz um pedido a um organismo público de informações baseado na lei de acesso à informação? O Ministério Público enquadra aquele agente público que não responde com base no artigo 11. Quando se desviam vacinas de maneira absolutamente ilegal, esse agente público é enquadrado pelo artigo 11. O nepotismo, as carteiradas são enquadradas pelo artigo 11. Como é que se pode tratar essas violações gravíssimas dessa maneira, né? Assim como a própria lei de lavagem de dinheiro, que se quer suavizar de maneira absurda. Então, todo este cenário de terra arrasada eu vejo com muita preocupação e é absolutamente fundamental quem está nos acompanhando que esteja alerta, que cobre os seus deputados, os seus senadores, que não permita este retrocesso, que não permita que ocorra no Brasil o mesmo que ocorreu na Itália, das Mãos Limpas, em que todas as conquistas da Operação Mãos Limpas fossem destruídas por uma legislação que impediu a magistratura e o Ministério Público de combater a corrupção. Claro que não é possível ter poderes absolutos de maneira nenhuma, mas é necessário ter instrumental para combater com eficiência a corrupção, Helena. Então, eu vejo com preocupação essas declarações e acho inadequado haver esta referência vingativa do presidente da Câmara ao ex-juiz Sérgio Moro. Não me parece adequado se referir a um magistrado que tem uma folha de serviços absolutamente relevante prestada ao país, em que trabalhou com coragem, dedicação. Não me parece uma declaração adequada por parte do presidente da Câmara, né? E penso que a sociedade precisa se posicionar com firmeza em relação a tudo isso. Vivemos um momento difícil e o engajamento, a atenção, a mobilização da sociedade, a atenção plena da mídia é absolutamente relevante para que nós possamos fazer esta travessia, para que nós possamos preservar a democracia no Brasil.